Quando falamos em meio ambiente, natureza, ecossistema, nós já pensamos em plantas, árvores, animais, ou seja, o meio ambiente terrestre. E já sabemos que esse ecossistema enfrenta uma série de desafios para se manter saudável. Eu estou falando, gente, das queimadas, tráfico de animais, poluição, extinção, desmatamento, mas que acontece no fundo do mar. Um outro ecossistema, uma outra lógica de funcionamento. O que sabemos sobre a vida marinha, como ela se organiza e quais os desafios que o mar enfrenta para se manter vivo. Biosfera no mar, pela sustentabilidade do planeta. Acidificação e espécies invasoras são os temas que vamos discutir no programa de hoje. A acidificação pode acabar com a vida marinha. Quando lemos notícias com esse tipo de destaque, podemos achar que existe um certo exagero e que não é bem assim. Mas será mesmo? Qualquer mudança, por menor que possa parecer, causa consequência para o meio ambiente. Seja mudança de clima, de temperatura. Agora imagine se você tivesse que, a partir de agora, tomar água do mar. Água salgada, sem tratamento, do jeito que sai do mar. Pois é, a acidificação muda drasticamente a vida marinha por conta do aumento de gás carbônico neste ambiente. E quais são as espécies mais ameaçadas com essa mudança? Primeiramente, os oceanos são responsáveis pelo sequestro de parte das nossas emissões de CO2, por volta de 30%. Sabe aquelas provenientes dos nossos carros, do desmatamento, da produção industrial? Diminuindo assim os impactos do efeito estufa, ou seja, impedindo o aumento da temperatura na Terra. O problema é que quando o CO2, o gás carbônico, cai na água do oceano, ele passa por diversas reações. A primeira delas é se transformar em um gás ácido, o ácido carbônico. A reação acontece da seguinte forma: esse ácido possui uma molécula muito instável que, em contato com a água do mar, acaba perdendo um íon de hidrogênio e assim se transformando em uma outra molécula instável, o bicarbonato, que mais para frente também perderá um íon de hidrogênio, transformando-se em uma molécula de carbono. Em quantidades normais, o CO2 favoreceria a formação do carbonato de cálcio, utilizado por diversos organismos marinhos como mariscos, algas, corais, plânctons e moluscos na formação de seu esqueleto. Porém, com o aumento de CO2 na atmosfera, os oceanos ficam cheios de moléculas de hidrogênio, fazendo com que o carbonato dos ambientes marinhos reaja com os íons de hidrogênio, prejudicando a formação do carbonato de cálcio. E aí é que mora o perigo. Afinal, quanto mais hidrogênio em uma solução, mais ácida ela é. Isso quer dizer que, quanto mais íons de hidrogênio livres no oceano, mais ácido ele será. A acidificação dos oceanos é um processo que está ligado às mudanças ambientais globais. A gente tem, por exemplo, dificuldade, um impacto nos organismos que a gente chama de calcificadores. São organismos que têm esqueleto interno ou externo construído por carbonato de cálcio. Então, quando o pH baixa, esse carbonato de cálcio, ele começa a não se estruturar mais, ele se dissolve, né? Você não consegue formar esses esqueletos de uma forma como seriam formados com um pH normal. Isso leva ao enfraquecimento de conchas de caramujos, isso leva ao enfraquecimento do esqueleto de recifes de corais, leva a uma redução no crescimento desses organismos. Mas também há uma questão muito curiosa, que é a própria percepção que os organismos têm do seu ambiente. Então tem vários estudos que mostram a dificuldade de larvas ou de organismos adultos no mar de perceber comida, de perceber predadores, porque a percepção acaba sendo prejudicada e isso leva a uma dificuldade de obtenção de alimento e uma dificuldade de se identificar a ameaça de predadores. É difícil termos a percepção dos impactos ambientais que causamos, principalmente porque a poluição parece invisível. Se não está na nossa frente, é porque não existe.
E essa história não é bem assim. Os gases de efeito estufa na atmosfera, por exemplo, têm deixado a água do mar mais quente. Assim, a ressurgência, fenômeno em que as águas frias e profundas, ricas em nutrientes, sobem à superfície, está diminuindo, uma vez que é mais difícil misturar com as águas superficiais, que são quentes e leves. Isso faz com que os nutrientes se concentrem no fundo do mar, prejudicando a suplementação de espécies que vivem na superfície, como o fitoplâncton. O fitoplâncton ele é composto por células, por algas microscópicas unicelulares, ou seja, são compostas por uma única célula, e essas algas elas fazem fotossíntese. Elas utilizam a luz do sol, elas consomem o gás carbônico, ajudando a sequestrar, a retirar esse gás carbônico da atmosfera e da água do mar e transformam isso em mais algas, em matéria orgânica que é utilizada por outros organismos para se alimentar. E com isso, é o resultado desse processo que a gente chama de fotossíntese, nós temos a produção de oxigênio. Boa parte do oxigênio que se respira hoje no planeta vem das microalgas do fitoplâncton. E no caso de um ambiente acidificado, há estudos que mostram um comprometimento desse processo, de forma que a fotossíntese pode ser prejudicada numa situação, em um meio mais ácido. E dentre todas as espécies marinhas, os que mais sofrem com os impactos da acidificação são os corais. Os recifes de corais são um dos sistemas mais vulneráveis aos excessos de emissões de carbono na atmosfera. Corais é um termo genérico que a gente usa para discriminar alguns organismos pertencentes ao grande filo Quinidária. Quinidária é um filo de animais exclusivamente aquáticos, alguns de água doce, mas a maioria marinhos. Fazem parte desse grupo as medusas, as caravelas, as anêmonas do mar, os corais moles e as hidras de água doce. Dentro desse grande grupo de quinidários, os corais são os únicos que possuem a capacidade de segregar carbonato de cálcio na forma de um esqueleto contínuo. A grande maioria dos corais de água rasa, aqueles que ocorrem até 50 metros de profundidade, eles formam grandes estruturas tridimensionais. E esses ecossistemas formados pelos corais, então a gente chama de recife de coral, abriga, em termos gerais, mundial, grande parte da biodiversidade do nosso planeta. O mais diverso habitat marinho, os recifes de corais cobrem aproximadamente 0,2% dos oceanos e concentram cerca de 25% das espécies marinhas. Com esse quadro de contaminação, se nenhuma atitude for tomada, o resultado será desastroso. A ameaça a esse ecossistema tem preocupado os cientistas do mundo todo, porque os recifes de corais estão para o mar, como as florestas tropicais estão para a terra. Ambos são campeões em biodiversidade. Segundo pesquisas realizadas pela União Mundial para a Natureza, de 704 espécies de corais, 33% estão ameaçadas de extinção devido ao crescente aumento da temperatura do planeta e, por consequência, dos oceanos. Esse seria o principal motivo para o que podemos chamar de branqueamento das espécies e provocando o surgimento de doenças devido ao seu enfraquecimento. Segundo dados de 2016, a Grande Barreira de Corais da Austrália perdeu 35% dos seus corais em decorrência do branqueamento devido às mudanças climáticas. A Grande Barreira, que pode inclusive ser avistada do espaço, compreende 3.000 recifes e mais de 1.000 ilhas que se estendem ao longo de 2.000 quilômetros e abriga 400 tipos de corais, 1.500 espécies de peixes e 4.000 variedades de moluscos. Acredita-se que, assim como as florestas guardam tesouros em termos de organismos curadores de doenças, os recifes de corais também. Afinal, dois remédios extremamente importantes, o AZT, coquetel contra o vírus de AIDS, e o aciclovir, que combate a herpes, são derivados de componentes encontrados pela primeira vez em esponjas do mar. Além disso, aplicações farmacológicas das conotoxinas
já utilizadas no tratamento da dor, têm demonstrado um poder analgésico superior à da própria morfina. Além da emissão de CO2, acidificação, aumento da temperatura dos oceanos, existem outros fatores prejudicando a vida marinha, são as chamadas espécies invasoras. Eles não cantam, mas estão fazendo um verdadeiro show no fundo do mar. Sim, quem mergulha e se depara com um coral-sol fica maravilhado com seu tamanho e sua beleza. Mas como diz a sabedoria popular, quem vê cara não vê coração. E ninguém imagina que ele é praticamente uma praga e está contaminando todo o litoral brasileiro. Como se não bastasse os desafios com a acidificação, o ambiente marinho tem que se virar também com a invasão do coral-sol, uma espécie que chama mais atenção pela beleza e não pelas consequências catastróficas que causa no fundo do mar. Coral-sol é um termo que é o mais utilizado nessas regiões de invasão, né, pelo fato dele realmente, quando aberto, ter o formato de um sol, né, aquele que as crianças desenham. Na nossa região a gente tem duas espécies invasoras, que é a Tubastrea, que é o gênero, nome genérico Coccinia, que é o epíteto específico, e Tubastrea tagucensis. Mas o gênero, de forma geral, tem 6 espécies válidas recentes. A questão é que se o coral-sol continuar avançando pelos costões brasileiros, tudo pode se transformar em um tapete amarelo e vermelho. O primeiro registro no Brasil foi na década de 80, no Rio de Janeiro. E a partir de então ele tem se expandido pela costa do Brasil, tanto para norte quanto para sul. Então hoje a gente já tem registro da Bahia até Santa Catarina. Eles têm uma preferência por ambientes pouco diversos. Os ambientes já influenciados negativamente por poluição, ambientes artificiais como piers, plataformas, são ambientes preferenciais dessa espécie e acabam servindo para dispersar essa espécie também, né? Por exemplo, plataformas, monoboias, embarcações de deslocamento lento, eles se fixam nessas embarcações e aí por onde a embarcação passa, ele vai soltando larvas e vai contaminando essas áreas. Quando você tira toda a biodiversidade nativa de um costão rochoso, por exemplo, ele é ocupado mais facilmente pelo coral-sol. E aí é que mora o perigo. Por não ser uma espécie nativa, não possui competidores ou inimigos naturais na região brasileira. Bom, nas regiões de ocorrência natural dele, como por exemplo o Indo-Pacífico, ele não é um problema. Por que isso acontece? Nessa região ele foi evoluindo junto com as outras espécies de coral. Nessas regiões do Indo-Pacífico, por exemplo, a gente tem mais de 600 espécies de corais de água rasa. Aqui no Brasil a gente tem muito menos. A gente tem cerca de 15 espécies só que evoluíram de forma separada, bem segregada dos corais do Indo-Pacífico. Então, com a chegada do coral-sol aqui na nossa costa, ele não tem competidor. Ele não tem nenhuma espécie que consiga competir com ele em termos de ocupação de substrato. Não pelo menos de coral e não pelo menos que a gente tenha conhecimento até o momento. Em estratégias competitivas com os corais nativos, ele é melhor. Então ele tem diversas estratégias, como produção de toxinas, que impede ou mata os corais nativos. Ele tem várias estratégias reprodutivas que possibilitam a ocupação em até 80%. A gente tem aqui atrás da Ilhabela 2 ilhas, Búzios e Vitória, que hoje já estão com uma porcentagem de quase 80% de cobertura do coral-sol. E ele tem, além dessas estratégias competitivas e reprodutivas, ele tem um crescimento muito mais rápido do que os corais nativos. Então, uma colônia de 6 meses, 1 ano, ela já é uma colônia reprodutiva e os corais nativos, eles levam 15, 20, 30 anos para ser uma colônia reprodutiva. Com
Com rápido crescimento e inúmeras estratégias de competição, as espécies nativas não têm a menor chance de sobrevivência e isso causa um grande desequilíbrio no fundo do mar. O que se sabe até o momento é que diversas espécies endêmicas do Brasil, ou seja, espécies de corais que só ocorrem aqui na nossa costa, elas são amplamente impactadas pela presença do coral-sol. Então, o contato direto entre essas espécies, por exemplo, o coral-sol invasor e o coral-cérebro Mucismilia híspida, faz com que o coral-cérebro ele necrose ou morra. Teve um trabalho recentemente publicado que mostra que pelo menos uma das espécies, que chama Montastria cavernosa, ela não é endêmica do Brasil, mas ela ocorre aqui na nossa costa, ela é um pouco mais resiliente à presença do coral-sol. O coral, a partir do momento que ele ocupa o costão rochoso, que é a base do ecossistema recifal marinho, ele acaba interferindo em toda a cadeia trófica do ecossistema marinho, né? Então, por exemplo, se você tem um ecossistema marinho ocupado só por corais, você perde as algas, que são as produtoras primárias. Muitas espécies de peixes se alimentam dessas algas, tartarugas, e aí você vai influenciando nos peixes, nos vertebrados de uma maneira geral e acaba afetando todo o ecossistema, né? Com a dificuldade no controle do coral-sol, a solução que os cientistas defendem é o manejo dessa espécie. E o que seria o manejo que está sendo feito, que na verdade foi desenvolvido por um grupo de pesquisa do Projeto Coral-Sol, da UERJ, que é remoção física, né? Ou seja, a gente remove as colônias adultas do ambiente. Bom, alguns grupos de pesquisa acreditam que isso não é eficiente, mas do meu ponto de vista, é a única maneira que a gente tem no momento para tentar combater, pelo menos em alguns locais, a invasão do coral-sol. Mesmo o manejo não sendo um consenso entre especialistas, é fácil observar uma invasão sem controle em regiões em que o manejo nunca foi feito, como é o caso da região da Ilha dos Búzios, no arquipélago de Ilhabela. Quem tiver lá uma área que nunca foi realizada nenhuma ação de manejo, e lá a gente chega à cobertura em diversos locais de mais de 100%, ou seja, o costão você só vê o coral-sol, desde os 0 metros até os 20 metros de profundidade. A bioinvasão é considerada uma das maiores perdas de espécies do mundo. É uma forma de poluição, um contaminante. O mesmo serve para a acidificação diretamente ligada com as nossas emissões de CO2. O fato é que o ambiente marinho está em perigo. O Brasil tem uma costa extensa, refúgios naturais, recifes intocados. Cabe a cada um de nós buscar informações dentro e fora d'água para preservarmos esse meio ambiente, esse ecossistema tão fundamental para a nossa vida e para a vida marinha. Tchau, até a próxima edição do programa.